O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em Uberlândia, Minas Gerais, para inaugurar uma estação de tratamento de água. Durante o evento, o presidente voltou a falar sobre os atos do dia 7 de setembro. Ele disse que o Brasil passará por uma nova independência, mas reforçou que não irá ultrapassar as 4 linhas da Constituição. Não será levantando uma espada para cima e proclamando algumas palavras. No passado foi assim. Hoje, pela complexidade, pelo que está em jogo na nossa nação, será um pouco diferente. Mas temos um outro 7 de setembro pela frente. Bolsonaro ressaltou ainda que, embora muitos esperem medidas mais enérgicas de sua parte, os atos serão pacíficos. O presidente disse que estará nas ruas com o povo para dar peso às críticas ao Poder Judiciário. As oportunidades aparecem. Nunca uma outra oportunidade para o povo brasileiro foi tão importante ou será tão importante quanto esse nosso próximo 7 de setembro. Então, as declarações do presidente Jair Bolsonaro falando sobre os atos da próxima terça-feira, 7 de setembro. E a gente começa trazendo aqui para você a análise da Cristina Grêmio, direto de Curitiba, com a gente aqui mais uma vez no Pingos. Tudo bem, Cris? Boa noite. Obrigada, Vitor. Boa noite. Boa noite, Fiuza, Augusto, Zé Maria. A Ana também, à distância, deve estar nos acompanhando enquanto está em outro compromisso. Certamente. Aí, mas a gente sabe que ela não larga o Pingos nos Is de jeito nenhum. Eu estou aqui só substituindo. Eu acho bem bacana ver a fisionomia do presidente nessas aparições públicas mais recentes dele, porque o que a gente sempre observa nos políticos? Quando eles estão tensos ou quando eles estão relaxados. Quem que a gente está vendo demonstrando tensão nos últimos tempos? Presidentes de outros poderes, integrantes de outros poderes, que sabem que são o alvo principal das críticas da população que está se organizando desde o dia 1º de agosto, eu sempre repito isso, foi no dia 1º de agosto, naquelas grandes manifestações pelo voto impresso auditável, depois de não serem atendidos, de não serem ouvidos, que os brasileiros começaram a conjecturar quando seria de novo uma nova oportunidade de ir para as ruas e veio a sugestão do dia 7 de setembro. A gente sabe que a imensa maioria dos que vão para a rua agora, além de tudo, são patriotas, são apegados ao Brasil, querem ver o Brasil dar certo, não são necessariamente apoiadores do governo ou bolsonaristas, como tantos insistem em dizer, mas querem sim que o Brasil dê certo, querem ver seus companheiros, de país, de pátria, empregados, conseguindo sustentar suas famílias dignamente, conseguindo falar o que desejam, demonstrar sua opinião, porque ela está sendo tolhida, a gente está vendo a censura correr a olhos vistos aí, partindo de outros poderes, ainda que o executivo seja sempre acusado de ser o ditador, o tirano, o homofóbico, o racista, o genocida. A gente está cansado de ouvir essas balelas em relação ao presidente da República e a ministros do governo atual, sendo que a gente vê as ordens partirem de TSE, STF, CPI, que faz parte do Senado, às vezes até da própria Câmara. A Câmara tem uma grande responsabilidade no sentimento de frustração que o brasileiro sente hoje, porque não foi ouvido na sua demanda legítima por eleições mais transparentes, mais limpas, não foi ouvido na sua demanda legítima por um Congresso que economize. Foram lá e aprovaram aquele aumento absurdo do fundão eleitoral, que depois o presidente vetou, ainda tentaram plantar narrativa, ficar inventando história, que não seria vetado e tarará. Agora está nas mãos dos deputados de novo a batata quente, Então, o brasileiro está frustrado com tudo isso. Seus supostos representantes não os representam. Então, as pessoas agora estão indo para a rua para dizer: nós enxergamos, nós não temos vendas nos olhos, nós sabemos o que vocês vêm fazendo, nós estamos entendendo o que acontece aí nas casas legislativas e nos tribunais de Brasília. E nós não concordamos com isso. Nós respeitamos a Constituição, nós queremos a Constituição ver respeitada. Então, eu acho muito bom que o presidente não só esteja com uma fisionomia serena, como reforçando o discurso de que, da parte do Executivo, haverá sempre respeito à Constituição, nada será feito fora das 4 linhas, como o presidente diz, e reforçando essa história de que não vai ter espada, não vai ter golpe, não vai ter briga, não vai ter arruaça, como tantos ficam querendo fazer parecer. Pelo contrário,
são manifestações legítimas e tão legítimas que ele, representante do povo, eleito por esse povo, estará presente para também, sim, gritar e falar por liberdade. E você, Guilherme Fiuza, o que nos diz, Fiuza, das declarações do presidente que trouxemos? Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Cristina Gremel, bem-vinda de novo a essa bancada, agora eu tendo a honra de estar tabelando aqui com você. A frustração era saber que você estava aqui, mas eu não podia estar. Boa noite, José Maria Trindade, mestre Augusto Nunes, boa noite a todos. Olha, a Cristina levantou uma questão importante, né, que é digamos, esse costume, né, que se voltou a ter no país de demonstração de rua, né, de manifestação de rua. Isso tem sido marcante na história brasileira nos últimos anos, desde o impeachment, mas a partir da eleição desse governo, nós chegamos a ver algumas manifestações em apoio à agenda do próprio governo. O que a gente está vendo, Vitor, nesse momento, na iminência aí desse 7 de setembro, é um fenômeno muito estranho e muito preocupante, mas que também não é novo. Nas manifestações que apareciam, por exemplo, apoiando reforma da Previdência, apoiando a agenda, portanto, desse governo, a agenda do eleitorado, né, que quis esse projeto, nós vemos aí a tentativa de construção de versões, desde 2019, de que manifestações de rua eram acordos golpistas, que eram terceiro turno. Chegamos a ouvir isso. Mas como terceiro turno, se era uma manifestação a favor da agenda que ganhou a eleição? Mas nós chegamos a ver esse tipo de discurso. Isso chegou ao clímax este ano, quando no dia 1º de maio houve uma manifestação gigantesca de norte a sul do país, capitais e interior, muita gente, em que boa parte da imprensa, outrora chamada grande imprensa, resolveu ignorar. Isso eu reputo, né, assim, aqui do meu ponto de vista, eu reputo o mais grave dos sinais, de todos os sinais, incluindo o STF, incluindo bravatas de governadores, incluindo o CPI. Eu acho que essa postura, digamos, quase consensual da outrora grande imprensa, e ignorar a manifestação de massa, eu acho que é o sinal mais eloquente de crise da democracia brasileira. E quando você tem, de fato, veículos de comunicação se recusando a ver povo na rua, é porque há algo errado com a percepção do que seja democracia. E, paralelamente a isso, nós vimos ascendendo figuras de gabinete, Rodrigo Maia, ministros do Supremo fazendo política para lá, fazendo política para cá, né? Esses sucessores da triste dobradinha Maia-Alcolumbre, né? Que pareciam num primeiro momento estarem mais afinados, não é com o presidente nem com o governo, é com a agenda do país que precisa do Congresso, né? E o Congresso, apesar de tudo, chegou a cooperar, né, em reformas importantes como a da Previdência. Mas nós vemos, concomitante a essa imprensa que vira as costas para a rua, para o povo, que quer dizer que não tem povo, porque não tem foto, né? Não tem fotografia. Aparece uma foto ali no país inteiro na rua, foi no 1º de maio, depois no 1º de agosto, a mesma coisa. É o dia de povo na rua. Isso é uma coisa que não tem toda hora no país, na história do país. E você, de repente, vai acompanhar na imprensa, não está lá. Não é manchete dos sites o dia todo, como deveria ser. Não, fica uma coisa ali, meio uma cara de nojo, uma má vontade, bota uma fotinho ali embaixo, diz que eram grupos, e aí começa a tentar categorizar. Isso é muito perigoso. E a partir disso, eu acho que esse foi, né, a grande plataforma aí para a ascensão dessas figuras de gabinete, que estão sonhando,
realmente com a ascensão de um poder, de uma democracia laboratorial que não precisa de povo. Este, Vitor, para mim, é o principal motivo para o fato de que o povo vai em peso às ruas no dia 7 de setembro. Porque o povo percebe, aí como disse muito bem a Cris, não é um partidarismo, não. E a Cris até mencionou o patriotismo, né? Muitas pessoas, é claro, se unem com este símbolo, símbolo nacional, da bandeira, das cores e tal, mas é muito mais do que isso, eu digo a vocês. É muito mais. Muito mais gente percebendo a tentativa artificial de se controlar o poder sem precisar passar pela vontade popular, tentando recusar que haja uma representação legítima. Falávamos ontem de tentativa de cassação de chapa, né, deste presidente, ou seja, isso é golpismo, isso é realmente tentar se recusar a reconhecer uma representação democrática, que tem o povo na rua como a sua manifestação mais eloquente, física, óbvia, né? Então, a razão para essa mobilização constante, que só vai aumentar enquanto os supostos democratas de gabinete, ensaiarem essas coreografias, ministro do Supremo no Congresso para barrar matéria que é anseio popular, de lisura nas eleições. O povo vai vendo tentativa de barrar, tentativa concretizada de barrar a voz das pessoas nas redes sociais, né? Fingindo que tudo é atribuível a um gabinete disso, a uma milícia daquilo. A população está percebendo, ela entende o perigo dessa tentação de se, perverter a representatividade e, por isso, ela tem ido, irá em massa no 7 de setembro e não vai terminar aí, não. Ela percebe que ela não pode mais sair da rua enquanto houver esses sinais suspeitos no horizonte.